Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa série sobre maturidade como chave para o acesso à herança plena que nós temos em Jesus Cristo, ok? Isso envolve não só o conhecimento revelado, mas também o braço da fé. E a última lição que nós estamos desenvolvendo é o estudo número 5, falando a respeito do crescimento espiritual. E a gente ficou de concluir o nosso estudo falando de mais uma área na qual Deus deseja, Ele quer que nós cresçamos. E esta área é a área da gratidão. Nós já falamos do amor, já falamos da fé, já falamos do conhecimento, agora nós vamos concluir com gratidão. E depois eu acrescento mais uma, pequenininha, no final. Se você tem plena convicção de onde você estava e aonde você está agora, e como foi que houve essa mudança, então você tem entendimento do plano da salvação. Se você tem convicção desses fatos, que são tanto históricos quanto espirituais, então você tem um coração agradecido. Porque era uma dívida impagável, de mim mesmo não consigo salvar-me a mim mesmo, eu não tenho essa condição, por isso que é pela graça fala de algo que Deus me oferece, e Ele estabelece os termos da minha redenção. Né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Se você tem consciência, convicção desses fatos espirituais, então o seu coração é um coração agradecido. Agradecido por essa tremenda salvação que Deus trouxe a nós, gratuitamente. Apenas ouvir e crer. E o interessante é que a nossa convicção vai além disso. Eu estou só calçando o fundamento da nossa gratidão, que tudo é com entendimento. Mas não ficou só na questão de pagar a penalidade do pecado, de ter os meus pecados perdoados e tudo mais. Mas o mais que eu considero tão importante, não é mais, né, mas tão importante quanto, é que, ao introjetar a semente divina no meu coração, Deus produz um milagre, que é o novo nascimento. E o novo nascimento é uma outra criação. Essa é uma criação do Espírito Santo. Ok? E ela acontece pela fé, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e aí você entra no reino, como Jesus falou com Nicodemos, né? E o interessante é que o novo nascimento, eu tenho falado isso de forma até exaustiva aqui. O novo nascimento, que introduz a nova criação, ele traz um coração novo na minha vida. Um coração que tem uma qualidade do tipo de Deus. É lógico. E a Bíblia diz, está lá em Gênesis, que a árvore produz segundo a sua espécie. É um princípio da criação. E essa nova criação, com essa nova natureza, ela produz frutos dignos para Deus. Frutos que glorificam a Deus, frutos que permanecem
para a glória de Deus. Porque senão não teria sentido. Nasceu de novo para não produzir nada, não faz sentido. Nascer de novo para produzir alguma coisa que não condiz com a natureza de Deus, também não tem sentido. Então tem alguma coisa aí que precisa ser compreendida, ser ajustada. E aonde que está a dificuldade? A dificuldade está em que o crente salvo, ele tem duas naturezas. Enquanto eu estiver nesse corpo de carne, nesta terra, neste tempo da minha existência, eu tenho duas naturezas dentro de mim. Uma é uma alma complicada, que precisa ser dominada, governada pela minha vontade livre no espírito. E a outra é o meu espírito recriado que tem fome e sede de Deus. E há uma luta dentro de mim. Paulo fala disso claramente nas suas epístolas, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Há uma guerra. Aliás, quando nós falamos de guerra espiritual, o começo da guerra espiritual é dentro de mim. Ok? E Jesus disse, e deixou isso muito claro, que a carne para nada se aproveita. O espírito está pronto, mas a carne atrapalha. E Paulo diz, olha, mortificai as obras da carne, para que vocês possam andar no espírito. Então, essa expressão, mortificai as obras da carne, é uma atitude da minha parte como crente salvo. É uma iniciativa, uma atitude da minha parte, da minha responsabilidade. Eu estou trazendo isso para a gente entender a questão da gratidão e da alegria, que são as duas áreas nas quais nós temos que crescer também. Evidentemente tem outras áreas, mas essas a gente comenta por achar assim mais importantes, vamos dizer assim, ok? Mas se eu não tenho convicção dessas coisas, como que o meu espírito que se exulta em Deus, que se alegra em Deus, como é que ele vai expressar essa alegria, a alegria da salvação? Quem é que se levanta contra? Começa pela alma, que é imediatista, que é materialista, que é egocêntrica. Aí é lógico que ela se levanta. Porque a carne não agrada a Deus e nem se interessa pelas coisas de Deus. E ela se levanta contra. E os demônios se aproveitam dessa situação para trazer todo tipo de pressão, de tentação, para levar a gente à queda. É isso, e é uma luta. E eu tenho que estar antenado, vigilante, prudente, sensível a essas coisas. Agora, perceba uma coisa. A coisa mais fácil de uma pessoa imatura a coisa mais fácil de se encontrar na vida de uma pessoa imatura é a murmuração. É aquela coisa de reclamar, de justificar, de terceirizar a culpa. É isso aí que você vê o tempo todo. O homem maduro, pelas provações pelas quais ele passa, e Deus vai trabalhando o caráter, ele começa a dominar a própria boca. Ele começa a vigiar a própria língua daquilo que ele fala. Porque falar aquilo que não está em linha com a palavra é algo fora do alinhamento com o céu. Você é salvo, mas a sua confissão mostra outra coisa. Então é uma contradição, uma incoerência na vida. E o menor membro que nós temos no corpo é a língua, e é o mais difícil de controlar. Não é? Mas o domínio da língua vem pela renovação da nossa mente, metanoia. Aí é você
calçar o coração com a palavra, aquilo vai entrando, o Espírito Santo vai trabalhando e aquilo vai quebrando paradigmas, cadeias, estruturas, e aí começa a surgir uma renovação na tua vida. Mas se você não se alimenta da palavra, que renovação que vai haver na tua vida? A única coisa que pode nos renovar do ponto de vista espiritual para a glória de Deus é a Bíblia. Não que as outras informações não sejam importantes. São importantes para essa vida secular que a gente chama de sobrevivência. Só isso. Mas do ponto de vista da eternidade, é a palavra de Deus. Ok? Então, por uma postura intencional da nossa parte, com inteligência, nós sempre trazemos na nossa boca palavras de ações de graças, de gratidão a Deus pelo que Ele é, ok? Pelo amor, pela misericórdia, pela a mão estendida, pela sua bondade, pelo poder do Espírito que opera em nós, e Deus trabalhando todas as situações e circunstâncias para que a nossa vida seja bem-sucedida do ponto de vista do reino, ok? Então nós temos que ter essa expressão de gratidão no coração que expressa uma confiança em Deus, uma esperança que não me desaponta, ok? É muito importante essas convicções, para a gente se manter firme na hora da provação, na hora da circunstância pesada, do confronto do diabo na nossa vida. Nós temos que manter essas posições firmemente sobre a rocha que é Cristo, para resistir no dia mau, ok? E isso exige uma vigilância constante da nossa vida. Essa constância, essa firmeza, essa perseverança vem de uma atitude intencional do nosso coração, independentemente do que está acontecendo. Porque não é o que está acontecendo que é o mais importante, é o que Deus pode fazer e provavelmente está fazendo. É isso que alegra e deixa o meu coração descansando em Deus, numa expressão de gratidão por Ele, pelo interesse dEle pela minha vida, ok? E Paulo usa aquela expressão, sede sempre agradecidos, sempre. Mas sempre como? Em toda e qualquer situação? Bom, não por toda, mas em toda. Então, há uma certa diferença de sentido na colocação da palavra. Em qualquer situação, eu sou grato a Deus, porque eu sei que Ele pode transformar aquela situação e me levar ainda para uma posição de vitória, de uma maior vitória, de uma perseverança, enfim, porque Deus, é a mão dEle que está me sustentando naquela situação. Não é por aquela situação, mas é pelo poder de Deus que opera em meu favor. Né? Como Paulo fala lá em Romanos, né? Que Deus faz, Ele intervém, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam nele. Então é por isso que eu sou agradecido. Eu não sou um bastardo que está abandonado no mundo tentando sobreviver. Não, de jeito nenhum. Eu fui encontrado. Agora, eu fui incluído na família de Deus e Deus tem compromisso comigo. E Ele é fiel. Mesmo quando eu vacilo, mesmo quando eu dou umas vaciladas, Deus é fiel, porque Ele não vacila.
Se Ele tiver que me corrigir, se Ele tiver que trazer algum aprendizado na minha vida, é exatamente isso que Ele vai trazer, e eu louvo a Deus por isso. Porque crescimento sem dor não existe. Crescimento é como omelete, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como, é impossível. Então, crescimento também vai exigir provação, lixa e todo tipo de confronto para que algo lá dentro de mim, em termos de estrutura de caráter, de entendimento, seja forjado, enraizado no próprio Deus, para que a minha confiança não esteja em coisas ou pessoas, não, a minha confiança esteja no próprio Deus o tempo todo, ok? Então, não é por tudo que eu dou graças, mas em tudo é uma atitude intencional, inteligente da minha parte, ok? E para encerrar, porque hoje o nosso tema é pequeno, alegrai-vos no Senhor. Eu acho que é uma outra área importante, não está desenvolvida aqui na apostila, mas eu acrescento. Eu acho uma coisa importante. Eu vou ler um versículo aqui de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, vamos ver se eu vou até o 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor que julga todas as coisas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Jesus já falou disso também, né? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. A própria petição é com ação de graça. Olha para você ver. Porque eu já sei que Deus ouve as minhas orações e Ele responde. Então eu já tenho uma atitude de gratidão, isso faz parte da natureza da fé. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em vez de ansiedade estar ocupando a tua mente e te deixando inquieto, a paz de Deus domina o teu coração e traz sossego e tranquilidade. Porque você sabe que Deus é fiel, que Deus é poderoso e que Ele está intervindo naquela situação. Então, gratidão e alegria, eu acho que andam juntos. As duas coisas, né? Andam juntas, tá bom? E José lá no Egito, falando aos seus irmãos, o que ele disse? Ele disse, olha... o diabo, né, eu estou dando a minha versão aqui, né? O diabo usou vocês para me mandar como escravo para o Egito, né? O diabo intentou isso e vocês foram os instrumentos. Mas Deus transformou isso em bênção, porque hoje eu estou aqui e posso ajudá-los a salvar toda uma família. Família dos seus irmãos. Ou seja, José é como um resgatador, né? Como um libertador, uma figura de Cristo na nossa vida. Então ele não tinha bronca, ele não tinha raiva, não tinha murmuração, muito pelo contrário, ele entendeu o propósito de Deus. E ele aceitou isso de bom ânimo. Olha, isso é algo espiritual. Porque você poderia trazer toda aquela mágoa e descarregar aquela mágoa que tinha até justificativa, mas ele não, ele viu um plano maior. A mão de Deus preservando uma família, a família da qual viria o Messias. Vai entender, né? Como Deus trabalha.
Então, nós encerramos o nosso assunto com essas duas áreas da gratidão e da alegria, trabalhando essa integridade do nosso crescimento espiritual. Ok? Porque não adianta crescer numa coisa e ficar deficiente na outra. É preciso ter um crescimento como um todo, completo, equilibrado. Isso é maturidade. E aí você vai ser uma bênção na igreja, na vida das pessoas. Ok? Medite nessas coisas com calma, com tranquilidade, orando em espírito de oração, pedindo ao Espírito Santo que traga uma compreensão mais profunda, mais pessoal na tua vida dessas coisas. E não fique só nisso. Coloca isso em prática. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você vai ver o resultado maravilhoso que isso vai trazer na tua vida e os frutos que vão se multiplicar para a glória de Deus através da tua vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.